Gravando. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma reunião do LIER para debate, para estudo coletivo. Hoje nós temos o prazer, a alegria de receber o professor Fábio Pi, da Universidade Estadual de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que já esteve com a gente em outras atividades, que a gente já considera aqui no LIER da casa, nosso companheiro. E o professor Fábio propôs o debate do texto dele, Padre Paulo Ricardo, Cavaleiro de Batina do Apocalipse Pandêmico, que foi publicado na Unicinos, se não me engano, aí em fevereiro desse ano, de 2021. Então, a nossa dinâmica, professor, a gente vai deixar você à vontade para falar um pouco do texto, talvez suas motivações aí, as questões que você acha que são mais importantes, e depois a gente abre aqui a nossa roda para as questões, debates e comentários do grupo. Fica à vontade, querido. Obrigado, Irineia. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pessoal. Espero que estejam todos e todas muito bem, mesmo diante do cataclisma pandêmico que vivemos. Esse ano, esse 2020 que não acaba, estamos já em 21 e entraremos em 2022 a caça de mais uma terceira dose de vacina, pelo visto. Para rir, né? Para rir, para não chorar, porque tem choro demais por aí. Então, eu quero agradecer a Irineia, o carinho de sempre. Lembrar, assim, Irineia, eu gostaria de ser de Friburgo, mas é do Norte Fluminense. Sorry, desculpa, gente, eu sou totalmente ignorante minha. É Norte Fluminense, me perdoe. Norte Fluminense. É Darcy Ribeiro. Eu gostaria de estar de Friburgo, assim, um friozinho, né? Perdão. Norte Fluminense é seco, é semiárido, é monocultura. Então, assim, eu agradeço mesmo. É bom estar aqui com vocês, poder dialogar de alguma forma. Então, gente, é meio que uma sequência, né? O que eu venho tentando fazer. O texto saiu tanto no IHU, né? No Jesuítas, mas também ele saiu no Mídia Ninja. E no Mídia Ninja deu ruim. Só vocês abrirem lá e tem muito comentário. Os caras fizeram sequências de tweets, fizeram sequências de negócio. Tem vídeo de resposta de gente ligada ao Padre Paulo Ricardo. Então, se vocês tiverem um tempo depois, vocês dão uma olhada. Tem sequências nas redes sociais. Eu acho que vale a pena ver os impactos, né, de falar um pouco de figuras emblemáticas como essa. Figuras, eu diria que desde há 20 anos, 30 anos, são figuras bem centrais do catolicismo brasileiro, na tentativa de popularização do catolicismo brasileiro. O Padre Paulo Ricardo é uma figura dessa, uma popularização que versa desde o universo católico conservador, né, ultraconservador. Eu não estou fazendo a distinção, curso conservador, ultraconservador, porque o Paulo Ricardo é tudo aquilo que pode ser chamado de conservador no catolicismo brasileiro. E ele também dialoga de uma forma muito perspicaz com a renovação carismática. Inclusive, ele tem um programa na renovação carismática. Então, assim, eu selecionei essa figura, eu estava me cobrando, já estava cobrando há algum tempo trabalhar um católico, eu fiquei rodando no Kirchner, no Renato, eu fiquei rodando em outras figuras. Na verdade, eu queria sair do Paulo Ricardo, né? Mas quando eu vi 2, 3 Twitter, 2, 3, na época eu estava no Instagram, eu vi 2, 3 publicações dele com mais de 4.000 curtidas em menos de uma hora. Eu falei assim, eu não tenho nem que discutir a figura desse catolicismo. Desse catolicismo é uma figura que tem maior impacto. E esse impacto, ele vai tanto pelos processos que ele leva de formação, né? Ele tem uma sequência de cursos sobre sexualidade, sobre masturbação, cursos sobre a Clementíssima Maria. Então, ele tem um rol assim, de materiais, ele produz muito material, ele ou a equipe dele produzem muitos materiais, assim. E, além disso, eles circulam por vários
circuitos paroquianos, várias dioceses, inclusive ele teve muitas incursões no ano de 2019, 2020 na diocese do Rio de Janeiro. E também foi isso que me levou a pegar o padre, quando me mandaram, alguns amigos meus padres, né, me mandaram, quando eu estava resolvendo isso, né, me mandaram alguns prints do seminário de São José, onde na minha cidade natal, Niterói, onde ele circulou, ele deu o curso de um mês lá na cidade de Niterói, ele deu um curso de um mês no seminário Santo Antônio do Rio de Janeiro. Isso me levou assim, não, gente, tem fotos dele nesses seminários, então eu fiquei, isso me levou, né? Isso me levou à figura do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, ele é um sujeito que nasceu no Recife, né? Ele é um sujeito que nasceu no Recife e que, depois de um certo momento, ele foi morar no Mato Grosso, né? Ainda na adolescência. E o Paulo Ricardo, além disso, desses elementos, né, de emblema, ser uma figura emblemática, ele é uma figura que também tem uma formação interessante desse catolicismo conservador, né? Ele tem a sua graduação, ele terminou o colégio, o ensino médio dele, ele terminou nos Estados Unidos, em Michigan, dentro do cinturão conservador, evangélico e católico. Ele teve parte Michigan, parte Richmond, se eu não me engano. Então, na verdade, ele é alguém que foi construído, foi catequizado, literalmente, para ser alguém importante desse catolicismo conservador brasileiro, né? Então, na graduação, ele fez seminário normal, católico e tal, e ele tem um doutorado, ele tem um mestrado em Direito Canônico, tem um mestrado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Católica Gregoriana, se eu não me engano. Tá? O que eu estou dizendo, por que eu estou falando essas coisas? Porque, diferente de algumas outras figuras emblemáticas do catolicismo, o Paulo Ricardo, de fato, tem uma formação conservadora, não posso deixar de dizer que não é, mas tem uma formação que foi pensada para ele ser um ícone desse conservadorismo, né, a partir da região de Mato Grosso. A questão que surge mais recentemente, após eu já sabia, né, mas diante da produção do texto, é que por que o Paulo Ricardo está recentemente em Lorena? Por que a CNBB deslocou ele para Lorena? Aí eu acho que é uma questão que vale a pena ser pesquisada, né? Vale a pena ser... porque ele teve algum problema em Lorena, deslocaram ele para... Teve algum problema em Mato Grosso, deslocaram ele para Lorena, né? A CNBB, da forma como que ela faz, ela sempre abafa algumas coisas ou outras. Eu estou sendo gravado, eu não posso falar os motivos de forma direta. Então, assim, nesse caso, eu estou separando a figura do Paulo Ricardo, eu precisava de um católico, tendo em vista que eu já mexi um pouco com Malafaia e Macedo, né? A vinculação de Malafaia e Macedo com Bolsonaro, com a figura emblemática que ajudaram a construção do governo Bolsonaro. Também trabalhei algumas figuras importantes do protestantismo tradicional, né? É um texto que não saiu e que deve sair daqui a pouco, é sobre Augusto Nicodemos Lopes, da Igreja Presbiteriana no Brasil, o Papa do presbiterianismo conservador, do Recife, né? Ele está em Recife hoje em dia. Augusto Nicodemos Lopes, o texto não saiu, mas eu já fiz. Também eu separei uma figura de outro protestante tradicional emblemático no Rio de Janeiro, que é o pastor da Michele e do Jair Bolsonaro, que é o senhor Josué Valando Júnior, né? Um batista desses moderninhos, da Barra da Tijuca, né? Que gostam de andar de roupa de grife, a esposa vende roupa desse tipo, vende perfume. É isso, né? Eles são... José Valando Júnior é pastor do Bolsonaro, da família Bolsonaro toda, e em algumas carreatas de Bolsonaro mais recentes, ele vai junto, por exemplo, na obra a abertura de obra no Nordeste, de represa, José Valando Júnior foi. Então,
Assim, o que eu estou dizendo com isso? Que eu trabalhei o protestantismo tradicional e Bolsonaro, a importância desses pastores protestantes tradicionais na construção e na organização do governo Bolsonaro. Trabalhei os pentecostalismos, que são normalmente caricaturados como sendo ligados ao governo, como sendo conservadores e tudo mais, né? Então, na verdade, eu peguei 2 ramos do chamado protestantismo evangélico brasileiro. E aí eu estou usando esse termo de propósito. Eu gosto da terminologia protestante evangélico, porque há uma disputa, assim, é protestante de verdade, aí não é evangélico, tem pentecostal. Eu não gosto de cair nessa ladainha, nessa encruzilhada que ficam cismando de traçar. Aí eu prefiro usar a terminologia, são protestantes evangélicos e não me enchem a paciência com isso, né? Eu não quero entrar nesse problema historiográfico, como normalmente se diz, né? Então, esse braço do chamado grupo mais próximo de Bolsonaro, religioso mais de Bolsonaro, eu já tinha trabalhado. E aí eu precisava de uma figura da religião, na verdade, a religião de Bolsonaro, né? O catolicismo conservador, né? O Bolsonaro cita isso em alguns momentos da sua trajetória. Ele cita assim: eu fui em tal romaria, eu participei de uma atividade da Igreja Católica de Santa Rita, na cidade que eu nasci e tudo mais. Então, na verdade, me faltava mexer com a figura do catolicismo, porque, na verdade, a minha ideia é de que nós temos no governo Bolsonaro um governo absolutamente ligado ao cachorro sempre atrapalha. Estão escutando? Ele gosta de aparecer também. Eu acho que ele é leonino, na verdade. É filho de Iemanjá. Assim, porque a minha ideia, de fato, é tentar compreender o que vem a ser uma teologia do poder autoritário de Bolsonaro. É tentar perceber como que existe a construção desse governo a partir de linguagens religiosas. E aí, por exemplo, em alguns momentos ele vai dizer: não, eu fui eleito por Deus. Essa linguagem eleito por Deus faz parte tipicamente de uma linguagem dos protestantes tradicionais no Brasil, né? E aí tem uma teoria. Quem vai dar normalmente essa dica para ele é o José Valando ou o Nicodemos Lopes, né? Augusto Nicodemos. E aí, em alguns momentos ele vai dizer que ele é ungido, foi ungido por Deus, e aí essa linguagem é uma linguagem típica das igrejas pentecostais. E aí eu tento mostrar isso, não nesse texto, mas em outros materiais, como Malafaia e Edir Macedo ajudam com essa linguagem da renovação, do pentecostalismo, do governo Bolsonaro. E também, aí para terminar, né, nesse caso, como que ele está também ancorado nos saberes do catolicismo conservador, que ajudou a formar a identidade, ajudou a formar a instância, o país, a geografia chamado Brasil, que nós temos hoje. Então, por exemplo, eu lembro sempre de uma figura daquele ex-ministro dele, né, que fez aquele discurso horrendo, falando sobre a cultura é assim ou não será, citando o texto do material direto do ministro nazista, Goebbels, né, o Alfim, né, e aí eu não sei se as pessoas lembram, mas tinha uma cruz aqui do lado, assim, naquele discurso que foi absolutamente montada, o cenário foi montado, ele colocou a chamada cruz, uma cruz espanhola que na América do Sul foi utilizada pelos jesuítas, né? Que é um símbolo de absoluta morte. Assim. Em certas regiões do Uruguai ela é proibida, porque lembra justamente o assassinato das tradições indígenas do Uruguai e do sul do Brasil também. Então, o que é interessante, e aí o que me interessa, são as citações diretas e como que esses grupos religiosos que nós temos hoje no Brasil e que são hegemônicos, né? Os cristianismos hegemônicos, aí nós temos catolicismo, protestantismos e pentecostalismo ajudam a articular o projeto de hegemonia, do governo Bolsonaro. Então, a isso eu estou chamando de teologia do poder autoritário, levando em conta que Bolsonaro age a partir de pautas autoritárias, quer dizer, ele salpica
desde censura, tipo de censura de imprensa, censura de grupos intelectualizados, universitários, grupos heterodoxos, os setores LGBTQI+, e, sobretudo, aos grupos indígenas, né, que estão sofrendo cada dia mais, os camponeses, o MST, as instâncias de movimentos sociais brasileiros. Então, de uma forma direta, pensar o Paulo Ricardo, voltando ao Paulo Ricardo, pensar o Paulo Ricardo me faz tentar fechar essa tríade de sustento teológico de Bolsonaro, tendo em vista que os encontros de Bolsonaro sistêmicos com Paulo Ricardo não vêm de hoje, né? Paulo Ricardo e Bolsonaro se encontraram pelo menos já em 2008, né? Se reuniram num processo de formação sobre o Olavo de Carvalho, junto com o Olavo de Carvalho, e aí o Paulo Ricardo falou, Bolsonaro e os filhos estavam. Então, isso já vem de longa data. O Paulo Ricardo, de forma indireta, indica o seu apoio a Bolsonaro. E, assim, nessa proposta, então, de teologia do poder autoritário, né? Essa proposta que eu vou chamar, essa teologia de poder autoritário, eu vou chamar de cristofascismo brasileiro, que é uma versão, quer dizer, olha, Bolsonaro se mantém, aí essa semana foi uma coisa muito louca, não sei se vocês receberam, mas eu recebi algumas sinalizações de Bolsonaro circulando na Assembleia de Deus Central do Belém Pará, Assembleia de Deus Central do Rio de Janeiro, ele circulou na Igreja Maranata de Espírito Santo, circulou na Igreja na Advec de Madureira. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que no dia 1º de setembro desse ano vai se voltar o projeto de Bolsonaro de fazer jejuns sequenciais, tendo em vista o dia 7, né? Então, ele voltou a circular nas igrejas para poder ter força e poder convocar as pessoas a participarem da manifestação do dia 7, que vamos saber de fato o que vai acontecer daqui a 2, 3 semanas. Então, assim, o que eu estou chamando de cristofascismo brasileiro, ele é ancorado nesses 3 setores sociais hegemônicos do cristianismo brasileiro, que são o catolicismo conservador, que vem de longa data desde a formação jesuítica, beneditina, carmelita do Brasil, né? Protestantismo clássico, batista presbiteriano, que falam muito sobre eleição, e temos também os ditos pentecostais. E aí nós estamos, então, nesse sentido, eu estou tentando complexificar essa noção, que é muito mais vista como sendo dos setores pentecostais. Não são só os setores pentecostais os culpados, né, pelo governo Bolsonaro. Na verdade, existe um rol de grupos cristãos que vêm se relacionando com o Bolsonaro desde o chamado golpe de Dilma Rousseff, né? Vale a pena lembrar isso, né? Bolsonaro se batiza justamente no processo, ele se batiza evangélico, embora ele não professe a fé, né? Mas ele se batiza evangélico desde junho de 2016, foi na mesma época que estava acontecendo na Câmara o impedimento de Dilma Rousseff, e ele desce em Brasília para votar um dia depois, né? Ele desce em Brasília para votar, e todos, assim, o pessoal da Frente Parlamentar Evangélica disparando, falando que queriam o próximo presidente do Brasil eleito, tem que ser um presidente evangélico. Bolsonaro chega naquele contexto como evangélico. Então, isso se esquece, mas isso é só se rastrear o que aconteceu na época, né, para a gente perceber o que está sendo construído, com o Feliciano falando que não dava mais para ficar com Dilma Rousseff, com Malafaia dizendo que Dilma Rousseff é uma esquerdopata, lésbica e tudo mais. Então, existe todo um apelo da chamada Frente Parlamentar Evangélica para destituir Dilma Rousseff. Na verdade, foi o principal instrumento de articulação do impedimento de Dilma Rousseff, foi a Frente Parlamentar Evangélica. E, nesse contexto, aparece Bolsonaro já, o seu primeiro surto messiânico, como sendo evangélico, nesse contexto, se relacionando a partir disso. Então, o governo de Temer vai ser um governo tampão, onde a Frente Parlamentar Evangélica vai tomar o poder. Ela faz parte, de grande parte das ações do governo Temer, e, a partir disso, vai começar, então, o projeto de campanha eleitoral de Jair Messias Bolsonaro, quando os protestantes tradicionais, em junho de 2018, fazem uma reunião em Belo Horizonte,
os batistas e os presbiterianos fazem uma reunião com o Bolsonaro, assumindo uma série de compromissos, e ele assumindo uma série de compromissos com setores protestantes tradicionais em junho de 2018. No mês seguinte, houve uma reunião no Itaiangá, no Rio de Janeiro, com os pentecostais, e o Bolsonaro assumiu uma série de compromissos com o setor pentecostal. Aí estava Edir Macedo, Cila Malafaia, todo esse sujeito de Estado. E aí, então, se construiu um projeto. Então, o que eu quero dizer, assim, eu acho que é o seguinte: o que nós temos no Brasil hoje é uma sequência, né? É uma construção, e eu vou usar a linguagem gramsciana, né? É um projeto de construção de uma hegemonia. Quando a Frente Parlamentar Evangélica começa a mobilizar, ela está visando tomar o poder, mesmo que não seja com o sujeito dela, construído por ela diretamente. Embora tenha sido, 2016 para cá, sim. Mas há um projeto, então, de construção de uma nova hegemonia, assim, no Brasil, e essa hegemonia, para esse projeto hegemônico, então, é importante uma figura como sendo de Jair Messias Bolsonaro, que se diz evangélico e, por vezes, se diz católico. E, assim, é isso. Ele vai dizer uma vez ou outra, vai dizer o que ele é, assim, depende de onde ele está. Se ele está num grupo católico, vai dizer que é católico. Se ele está num grupo evangélico, vai dizer que é evangélico. E vai dizer, se ele não vai dizer que é evangélico, vai dizer que a esposa dele é uma grande evangélica. A Michele Bolsonaro. Então, gente, o projeto, então, o texto que foi escrito sobre Paulo Ricardo é uma tentativa. Eu fui recortando várias cenas, explicando o que é a figura do Paulo Ricardo, porque quem não é do meio religioso cristão brasileiro, às vezes não sabe. E aí eu faço para pequena discussão biográfica dele, quando ele for formado, onde que ele passou e tudo mais, para depois chegar nas cenas, né? Nas cenas que eu gosto de fazer uso dessas cenas, porque, embora para a historiografia do habitual, né, esses materiais não sejam interessantes, só quer trabalhar com texto, com documentos de um tipo e tal, mas para a vivência hoje do Brasil, para a vivência hoje, assim, dessa sociedade midiática e tudo mais, esse tipo de documento é o que é muito significativo. Então, eu pego as cenas de internet do Paulo Ricardo, os vídeos que ele compõe, que ele constrói, os vídeos de curso, por exemplo, eu pego o curso dele sobre Gramsci, né? Quando ele vai falar sobre o que é o gramscismo. O gramscismo está até na língua. Quando ele vai falar coloquial e não coloquial, como que é? E formal, esqueci o nome do português, é uma tentativa já gramsciana, anti-Gramsci, porque tem essa discussão do português antes de Gramsci. Português, coloquial ou não coloquial, já é uma tentativa, os professores de português já estão construindo um projeto de hegemonia, né, contra os tradicionais. Em outro vídeo, ele vai falar que a Igreja Católica, o primeiro vídeo que eu separei, né, a Igreja Católica não é pacifista, ela aceita o uso de armas, e aí ele posa com o Olavo de Carvalho com uma arma. E assim, eu vou tentando mostrar, assim, tentando construir, indicar como que as pautas de Paulo Ricardo são significativas também para a gestão Bolsonaro. E, assim, como que o Jair Messias Bolsonaro se utiliza dos vídeos do Paulo Ricardo para justificar. Assim, olha, se um padre está falando isso, eu também sigo o que esse padre está falando. Favorável à arma, se a pessoa entrar na sua casa, você tem direito de atirar nela. Contra a destruição comunista, né, gramscista, como ele fala. E aí, o que é interessante, que eu vou tentando construir isso, e no final, eu acho que eu pego a tese dele mais severa, na minha concepção, né? A tese dele mais severa, e aí eu separei o pedacinho aqui, é a seguinte, assim, no último material, no sexto material que eu destaco, né, é o seguinte, tem um texto que vai de 15 de julho de 2020, que vai chamar Pandemia e os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Nesse texto, nesse material escrito, né,
tem uma grande produção escrita, ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar o texto para embasar a tese dele, é um texto de Mateus 24, versículo 8. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é só o começo das dores. Ele pega esse texto, esse apoio teológico, para dizer o seguinte, a peste, aí escreve isso, é dele, não é do texto bíblico, a peste, a fome e a guerra estão biblicamente ligadas à purificação pela qual os homens precisam passar. Bom. Então, na verdade, o projeto de Paulo Ricardo, que Jair Messias Bolsonaro apoia, na verdade, eu vou usar o termo dele, né? É um projeto da peste, da fome, nesse contexto é a pandemia, né? E a guerra, quer dizer, a guerra que está acontecendo no Brasil, né, diante dos problemas, está morrendo muita gente e tudo mais. Esses elementos que estão acontecendo no Brasil agora são biblicamente, quer dizer, é mais antigo do que o que se tem hoje no Brasil, estão ligados à purificação. Então, o que é interessante é essa purificação que os homens têm que passar. Então, na verdade, o que a pandemia significa para esse pensamento central para a organização mental, para a organização da gestão Bolsonaro, o que está se passando aqui é nada mais nada menos do que um simples processo de purificação que estão passando. Os eleitos da nação estão passando e que os não eleitos vão todos morrer. Não tem que se preocupar, né? Então, assim, o que é interessante para mim, e aí eu vou abrir o diálogo aqui, eu tinha separado mais materiais do Paulo Ricardo, mais recentes desse ano, mas o que é interessante para mim é que ele tenta justificar teologicamente as medidas que vêm sendo tomadas ou não tomadas pelo governo Bolsonaro. E Bolsonaro se utiliza o tempo todo, republicando materiais de Paulo Ricardo, citando materiais de Paulo Ricardo em atividades e tudo mais. Então, assim, o que eu acho, e aí eu estou dizendo, eu quero dizer de forma mais clara, o que eu estou falando que é cristofascismo brasileiro é essa relação entre as grandes corporações religiosas cristãs e a agenda de Bolsonaro, que é de purificação. Cristofascismo é essa conexão. Não é só as grandes corporações, ou então o fundamentalismo. Não! Eu não posso dizer que o católico conservador é um fundamentalista. Eu posso dizer que ele é um conservador. São outras categorias para analisar essa tradição religiosa. Então, assim, eu acho que é isso que eu tenho que dizer de uma forma mais direta. O que eu estou chamando de cristofascismo brasileiro é esse projeto de apoio das grandes corporações às pautas de Bolsonaro, essas pautas sim contra a vida. Por isso, nesse sentido, fruto de uma nova versão do fascismo. Não que trabalha a partir da democracia, sim, como o neofascismo faz, né, que trabalha não com a dissolução dos parlamentos, mas importa medidas duras e severas contra a população em prol da implementação de medidas econômicas mais duras. E é isso, gente. Eu vou findar aqui a minha parte, já tem mais ou menos umas meia hora, está quase chegando a meia hora. Mas eu, embora não seja paulista, seja formado na USP, né, eu gosto de... eu sou pontual. Se tem um niteroense, um carioca, de alguma forma, que é pontual, eu sou. Então, eu quero abrir o diálogo e conversar com vocês sobre isso, até porque, para mim, é mais interessante a conversa do que a minha fala. Agradeço desde já. Muito obrigada, Fábio. Para a gente é uma alegria te ouvir e muito instigante, na verdade, né? As ideias ficam pipocando aqui, fiz várias anotações, como sempre, e já tenho aqui 3 perguntas separadas, mas é sempre bom deixar aí primeiro a galera se posicionar. Alex, boa tarde, chegou agora. Everton, Fabrício e Alídio chegaram durante a fala. Por favor, gente, já levantem aí as mãozinhas e comecem a se colocar. Aqui eu vi alguns comentários aqui, mas vocês estavam fazendo piada, né? Essa galera gosta de fazer piada.
Jadson, que rapaz sério, já levantou a mão. Por favor, Jadson. Por favor, Jadson. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Boa tarde, os demais. Tudo certo. O senhor fala, né, de uma plataforma, né? Esse cristianismo que dá um suporte, né, ao governo. E essa plataforma, ela divide em três, né? Você fala a plataforma tríade, né? Seria o protestantismo mais tradicional, o pentecostalismo e o catolicismo conservador, ultraconservador, não é isso? Uhum. Essas plataformas, o senhor percebe um diálogo entre elas, além desse diálogo com o Bolsonaro? Ou seja, Claro. Né, Claro. Elas são plataformas que, mesmo não relacionadas entre si, dão suporte, ou elas se correlacionam e também dão Então, suporte? Jadson, muito obrigado. Assim, o Silas Malafaia, 2 dias atrás, acabou de postar um vídeo esse vídeo da língua do gramscismo, do Paulo Ricardo. O Feliciano postou um material do amigo do Kirchner, do amigo do Paulo Ricardo. Esses grupos, na verdade, eles se autoalimentam, tá? Se autoalimentam. É o ecumenismo. É um ecumenismo conservador. Aliás, o ecumenismo no Brasil normalmente é conservador, né? Deixa eu dizer, assim, são os grupos. Isso não é feito normalmente das bases, CONIC, esse negócio não é de baixo, não. Mas, assim, isso deixa meus amigos, vou deixar meus amigos de lado da crítica. Mas, assim, o que eu acho interessante, é que nessa atividade de 2008 que eu citei, que o Bolsonaro teve contato com o Paulo Ricardo, o Malafaia já estava nessa atividade. Tá? Malafaia já estava nessa atividade. E, se eu não me engano, o Augusto Nicodemos também estava nessa atividade. Então, existe uma relação muito mais antiga, o Jadson, o pessoal aqui, existe uma relação muito mais antiga entre esses sujeitos, que pode ser muito bem mapeada já. Então, na verdade, já estão se relacionando há muito tempo e a gente só se dá conta depois, quando a coisa vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Mas essa plataforma, para mim, ela já foi, ela vem sendo construída há mais de década. Se eu posso dizer isso, tá? Isso já vem sendo construído há mais de década. Obrigada, Fábio. César? Boa tarde. Boa tarde, César. Então, professor Fábio, assim, primeiramente eu queria parabenizar o senhor pelo seu texto, né? Eu gostei muito dele, assim como do outro texto que a gente já leu, né? Que era sobre o cristofascismo. E desde dele, ele conseguiu me responder alguns questionamentos que eu já tinha tendo, né? Ao longo de algum tempo, tá? Porque, assim, durante anos eu frequentei igreja evangélica, né? Assim, eu tenho que fazer essa ressalva. Não, mas eu até hoje não sou curado muito disso não, tá, César? Eu tô nessa. Pronto. Aí, tipo, desde aquela época, assim, a impressão que eu tenho, né, é que já existia uma construção, né, uma ideia de um projeto realmente, assim, de nação, né, de criar uma pátria, né? Eu vou botar assim, uma nação evangélica, ou no caso de expandir a hegemonia evangélica para o Brasil, e viram a questão de Bolsonaro, né? Viram o personagem, enfim, como um modelo, né? Assim, como uma oportunidade. Então, mas assim, é mais assim, um comentário que eu queria fazer com o senhor. Agora, com relação ao texto que o senhor passou, eu queria saber se, por acaso, o padre em questão, você encontra algum posicionamento dentro da Igreja Católica que é contra essas atitudes dele, essa postura dele, entendeu? Se no caso, se na própria instituição há um conflito, né? A gente sabe que há, né? Há sempre. E é bem aceita ele, no caso, essas ideias. Então, César, olha só, eu citei, acho na atividade que eu tive na aula, né, eu citei o caso
falando dos diferentes locais e posicionamentos na Igreja Católica ao longo dos tempos, né? Eu vou reforçar essa minha fala. Eu vou usar um termo, eu tô retomando o Gramsci algumas vezes, né? Mas eu quero retomar porque eu acho um intelectual importante para esse momento que a gente vive, né? O Gramsci vai dizer que a Igreja Católica é um poço de tendências. E aí eu não vou usar o Weber. O pessoal gosta de usar o Weber, falando as tipologias, os grupos ideais. Não, são tendências político-pedagógicas. O que quer dizer isso, César? Que dentro da igreja, a igreja como um grande braço da sociedade, né, a italiana, a brasileira, italiana para o Gramsci, né, existem vários grupos, desde os catolicismos rurais aos catolicismos urbanos, os de classe média na Itália, existem várias tendências dentro da igreja católica italiana analisada pelo Gramsci. E no Brasil, isso também ganha mais complexidade ainda. Tem várias tendências no Brasil. E, assim, por um lado, para a Igreja Católica, é ruim ter muito barulho. A Igreja Católica não é muito acostumada e não gosta muito de barulho. Assim. Ela é levada por uma figura, né? Uma figura. Agora, por outro lado, isso é maravilhoso, porque indica a diversidade, né? Em termos estruturais, das figuras estruturais da cúria romana no Brasil, indica que a Igreja Católica tem vários grupos e que eles convivem. Sabe-se lá como, eles convivem. Então, César, a Igreja Católica é um grande complexo de tendência. Eu posso dizer assim, a partir do Gramsci. A Igreja Católica apresenta vários posicionamentos e, para a estrutura, há uma ambivalência em ser bom ou ser ruim, na verdade. Ela se constrói como uma contradição, como toda grande estrutura é uma contradição. E ao mesmo tempo distendendo, ao mesmo tempo reafirmando as lógicas do capital hoje. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: para a estrutura romana é interessantíssimo a polêmica, porque ela vai dizer que, de alguma forma, existe pluralidade dentro dela. Né? Interessante. Tem grupos que vão apoiar o Paulo Ricardo, óbvio. Na verdade, 60% do catolicismo hoje é conservador ou carismático. Dados do ano passado, 60% do catolicismo brasileiro, pelo menos. Então, assim, ele tem um grande grupo junto a ele. Não posso negar isso. Pelo menos 40% do Brasil ainda é católico no Brasil. Dados do ano passado também. Então, ele tem 20%, 18% junto a ele. Então, não é uma coisa... É uma coisa complicada, né? Vamos dizer assim. Mas tem muitos grupos que apoiam. A CNBB não apoia oficialmente o Paulo Ricardo. Oficialmente, não. Tem grupos atualmente na direção da CNBB que acham terrível, acham muito ruim o pastorado dele, né? Mas, ao mesmo tempo, o bispo dele apoia, o bispo de Lorena apoia, o bispo de Campinas apoia. Tem um grande grupo junto ao Paulo Ricardo, tá bom? Não sei se eu respondi ao que você perguntou, César, mas é mais ou menos isso que eu penso. Alex Benedito. Professora, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alex. Tudo certinho? Cheguei um pouco atrasado aí, desculpa aí, porque eu tô na fase de professor do ensino básico aqui. Estou fazendo aula e escutando o senhor. Não, você está fazendo a luta, Alex. Você está certo. Melhor coisa que tem. Eu estou no verdadeiro... Rapaz, eu estou me deparando com o verdadeiro ensino, viu? É o verdadeiro ensino, para mim. A realidade da vida na sala de aula. Maravilha. Madeira no lombo. Professor, a proposição que o senhor coloca sobre essa questão da hegemonia, né, da Igreja Católica no campo político me despertou uma ideia que eu já vinha trocando com a professora Inéia há tempos atrás, na minha época do mestrado. Que ocorre o seguinte: naquele bojo do surgimento das ideologias políticas do mundo, né, como o comunismo, o nazifascismo, o capitalismo, a Igreja Católica ela desenvolve a sua própria ideologia política.
que naquela época, analisando alguns documentos da igreja, a gente vamos dizer assim, arredondou para um conservadorismo. E quando o senhor tocou nesse ponto que a igreja tem várias ramificações dentro dela, né, vários grupos políticos, partindo do Gramsci, dá-se a entender o seguinte, professor, que a igreja ela tem esse núcleo conservador dela de ideia, tentando difundir essa ideologia conservadora dela, e sempre se adequando com o tempo que ela está vivendo. E cada grupo dentro dessa igreja, ela vai ocupar esse espaço de pensamento. Ora um momento progressista, ora um momento conservador. Essa visão é uma visão que o senhor observa também dentro por parte da Igreja Católica, que ela tem um projeto hegemônico de pensamento político para tentar dominar toda a sociedade, seja no âmbito brasileiro ou mundial, tomando o cristianismo como norte político. Então, eu não, assim, eu não acho que por exemplo, eu não acho que a Igreja Católica ela tem uma ideia de domínio, assim. Eu não sei se tem mais isso, assim. Eu também duvido quando me fala assim, poxa, Fábio, a Igreja do Malafaia tem um projeto de poder. Eu não sei. Eu acho que isso às vezes é muito apressado, Alex. Eles têm um projeto de eficácia, de se fazer socialmente. O catolicismo ele vem passando muitos problemas, principalmente pelo brotamento dos meios evangélicos, com muita força nos últimos 20 anos no Brasil. Eu não sei se eles fazem essa projeção ainda de domínio e tudo mais. Eu não sei. Eu estou falando eu conversei mais recentemente com 2 bispos católicos que veio com muita preocupação, o católico do Rio de Janeiro, que veio com muita preocupação a expansão dos evangélicos, pela questão da democracia e tudo mais, e não me pareceu assim, eles são da cúpula da CNBB agora, não me pareceu que eles têm um projeto direto, assim, de tomar o poder. Me parece que eles têm uma preocupação da difusão social e cultural, aí isso sempre teve. O que eu quero dizer com isso? Fazer colégio, participar desse tipo de domínio. Aí, isso sim. Mas eu também não sei da vastidão desse projeto. Mas, Alex, eu queria, assim, porque eu falei muito de Gramsci hoje, né? Estou falando muito de Gramsci com vocês. Talvez porque eu tenha dado aula de Gramsci, sociologia agora. Mas, assim, mas eu também queria lembrar de um grande pensador, esse conservador, mas eu acho que a gente tem que valorizar o pensamento social um pouco, né? Tem um sociólogo do início do século XX chamado Max Weber. Ele tem um texto que parece que é um texto de uma palestra, que é o grande clássico dele, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse material, ele dedica esse material basicamente aos grupos calvinistas. Tá? Contudo, ele deixa 3 páginas. 3 páginas. Ele vai dizer, olha, as religiões calvinistas, elas se relacionam diretamente com a lógica do capitalismo, aprofundando o capitalismo no centro da Europa. Essa é a tese principal do Weber, que muita gente vai confundir, vai dizer assim, não, ele está falando que todos os evangélicos, todos os protestantes são capitalistas. Essa é a confusão que o não leitor do Weber normalmente traz para a gente. Tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele separa 3 páginas para falar de outras modalidades de protestantismo. Na verdade, ele deixa quase tudo para quem tem o que ele vai chamar de afinidade eletiva com o capitalismo. Nesse caso, os grupos puritanos e calvinistas. E vai deixar 3 páginas para aqueles que não têm afinidade com o capitalismo, na lógica do Weber. E aí ele vai separar 2 páginas para a Igreja Católica Romana e uma página para a Igreja Luterana. Quando ele vai dizer que a Igreja Católica, porque o catolicismo e o luteranismo têm afinidade negativa com o capitalismo, com a lógica do capitalismo. Por que ele está dizendo isso? Porque para ele,
a Igreja Católica e a Igreja Luterana, eles têm um conceito de salvação diferente da lógica puritana. A lógica puritana vai dizer que o indivíduo tem o direito de tentar se salvar, tentar ter dinheiro, É isso. Ele tem o direito de ter dinheiro, de ter uma graça na Terra, e tem direito de salvar-se a si mesmo, individualmente. O que acontece, que ele vai dizer, existe uma relação entre o capitalismo, esse mundo moderno, com essas formas. Então ele vai dizer que a finalidade eletiva. Ele vai dizer que a finalidade negativa é com o catolicismo luterano. Por quê? Porque a salvação, a idealização do catolicismo e do luteranismo é a comunidade. Eles não pensam salvação, não pensam eclesiologia, não pensam forma religiosa de forma individual, mas pensam coletivamente. O que eu estou dizendo com isso, então? Estou dizendo com isso que existe uma série de intelectuais católicos, luteranos, anglicanos, que são contra a modalidade do capitalismo vigente. Vale a pena lembrar sempre de Dom Pedro Casadáuliga, vale a pena sempre lembrar de uma grande corrente de protestantes de esquerda, luteranos, anglicanos, que ajudaram a formar a MST, que ajudaram a formar a MTST, que ajudaram a formar uma série de coisas. Então, e que são imbuídos por uma utopia comunitária de um mundo melhor. Entende? Porque eu estou dizendo isso para você é porque eu acho que não vale a pena simplificar. Às vezes, olha, a cúpula pode pensar isso, mas olha, tem muita gente nesse meio aí tentando tensionar esse projeto, tá? O catolicismo mostrou para a gente nossa formação isso o tempo todo, inclusive com projetos de educação popular. Por exemplo, Paulo Freire rezava muito bem a sua ladainha católica. Então eu não posso simplificar isso, eu tenho que complexificar. Ok, Alex? Eu acho seu pensamento interessantíssimo, mas me cabe aqui a condição de, tem mais coisa aí nesse negócio também. Porque eu lancei essa proposição, professor, por dois fatores. Né? O primeiro é esse catolicismo dos anos 80, por exemplo, que aqui no Brasil, por meio das SEBs, por exemplo, ele semeia a origem do PT. Certo? E determinados partidos vamos dizer assim, de caráter mais socialista são semeados dentro da Igreja Católica, por exemplo. E retomando essa ponte com relação ao luteranismo, ao protestantismo em si, efetivamente, por exemplo, na atualidade a gente se depara com o projeto da Igreja Universal, que todos nós sabemos que a Igreja Universal hoje pilota dois partidos políticos, que é o PR, Partido Republicano, e o PRB. Inclusive, o seu Marcelo Crivella era a ponta de lança desse projeto de domínio vamos dizer assim, desse protestantismo cristão da Universal. Ela se expandiu para vários países, né? O Brasil, principalmente, né? O coração de cada esquina tem uma igreja evangélica, e ela ajudou a formar vários políticos nessa tentativa de se infiltrar dentro da estrutura, né? Do Estado brasileiro em si. Aí foi daí que surgiu essa ideia. Mas eles conseguiram, infelizmente. A Frente Parlamentar Evangélica, ela é um bloco, ela faz parte da construção hegemônica do Brasil atual, e parte delas é ligada aos tentáculos da Universal. Você tem razão. Tem razão. Na Europa, por exemplo, o Solidariedade polonês, ele vai sofrer um freio por parte do João Paulo II. Ele, primeiramente, tem o apoio, os sindicatos poloneses têm o apoio da Igreja Católica para quebrar a hegemonia do Partido Comunista Soviético. Quando João Paulo vê que a Igreja Católica ela fomentou demais aquele partido político, ele pede para ela se afastar. É o momento que há a quebra das SEBs aqui no Brasil, ao desmonte, né, das organizações sociais de educação na Polônia, na França, na Itália. É por isso que me desperta essa ideia dessa questão desse poder hegemônico. Não, eu acho muito interessante, meu caro. Eu acho muito interessante. O que eu vou tentar fazer, assim, vamos complexificar, né? Complexificar. Tem que saber em que ponto que é esse projeto também católico. Tem que pensar. E quem está pensando isso, de repente, Paulo Ricardo? Aí uma pergunta. Você acha que o Paulo Ricardo está pensando no poder?
Ou ele já tem o poder? Eu fico com a pulga atrás da orelha dessa turma. A gente tem que fazer essas perguntas. Vem cá, esses caras aí, eles já estão no poder ou eles querem mais? São É bom questionamentos sempre muito lembrar que interessantes. o golpe já foi dado, né? A gente está esperando aí o 7 de setembro, mas né, o golpe já foi, né? É verdade. Eu também tenho perguntas, quero fazer perguntas agora, não sei se mais alguém aí tá... Ou Alex, você ainda quer fazer outro comentário? Senão eu vou aqui passar a vez, eu quero fazer Tá perguntas. ok, professor. O professor respondeu aí muito bem aí o questionamento. Obrigada, Obrigado, Alex. professor. Obrigado, professora. Fábio, eu quero te pedir que você nos esclareça, para mim, especialmente, que não estou sempre muito por fora desse debate mais específico a respeito dos protestantismos, evangélicos, né? Eu estou aprendendo ainda, lendo aí os companheiros que estão produzindo sobre isso, principalmente aí vendo o Jadson e o César trabalhando as suas pesquisas específicas. Eu queria que você explicasse para mim, para nós, na verdade, por que a categoria de fundamentalista não poderia ser utilizada para o catolicismo e se usa conservador. E aí, outras perguntas, calma aí, companheiro, tem mais aqui na lista. Outra questão que me interessa saber já que você aí fez um bom perfil e trajetória do Paulo Ricardo, e um comentário que você fez numa das respostas para o pessoal aí já, é que ele... Será que ele já tem o poder, né? Porque, vamos, assim, deixa eu ver se eu consigo orientar meu pensamento. Me parece que boa parte do argumento conservador, cristão, mas especialmente o católico, tem a ver com a chamada tradição e tem a ver com a chamada hierarquia, né? A hierarquia católica, etc. Tanto que ele faz questão de usar batina ainda, né? Bem tridentino, aquela coisa. Então, quem controla as finanças do padre Paulo Ricardo? Vamos em busca do dinheiro, né? Quem é que controla? Será que é possível saber isso? É um dado que está público? Você conseguiria saber se todo o dinheiro que circula nessa vasta produção de conteúdo que ele faz vai para a diocese? Vai para a sua conta pessoal? Porque quando o padre faz lá os seus votos, né? Em tese, ele entrega todas as suas rendas pessoais para a comunidade que administra. Parte disso fica com ele ou não fica, né? Aí uma outra questão, mais ou menos correlata, mas eu acho que aí é mais, talvez no sentido historiográfico, mas pegando um pouco dessa abordagem do que vocês estavam conversando antes, porque eu super concordo, eu acho que de fato são diferentes tendências políticas, pedagógicas, eu acho que é um termo muito, muito bom, muito explicativo para aquilo que a gente está pensando. Como que isso está ligado, e essas tendências políticas pedagógicas, a interesses... eu não sei se interesses é mais a palavra, ou se a gente deve considerar aquela relação entre religião e capitalismo, uma vez que o modo de produção ele tende a formatar todos os elementos que compõem, né, que estão parte das suas estruturas. E na minha cabeça, e eu sempre penso que a religião ela é uma parte estruturante da sociedade juntamente, ela coparticipa da estruturação, organização, etc., né? Então, ela de fato já tem o poder. Esse poder já está dado e ele é antigo, né? Ele faz parte de uma tradição e tal. Então, me parece que essas tendências, elas podem flutuar ao longo do tempo, no sentido dos grupos que internamente na instituição estão melhor articulados, crescem, expandem, e isso vai na medida da relação do contexto político, econômico, cultural. Então, a gente percebe esse movimento de avanço e recuo de diferentes grupos dentro da Igreja Católica. Se a gente observar esse século XIX, ou pelo menos abertura aí, né, abertura não, de separação do Estado da Igreja Católica, né, no 20, tem um movimento isso, né? Mas enfim. Aí eu queria se você pudesse comentar um pouco essas coisas, assim, um pouco muito para perceber, já que a gente não tem uma resposta final, mas eu acho que você considera que essa sua hipótese, tese, ela já está confirmada, dessas pesquisas todas que você fez até o momento, dessa construção que você tem feito
né, do argumento, da pesquisa empírica que você traz? Você acha que você precisa ainda estudar mais algum aspecto desse quadro complexo que você traz para a gente? Bem, Então, muitas assim, coisas. eu espero que eu não tenha terminado ainda, né? Porque a vida é muito ruim quando a gente termina, né? A gente não sabe lidar com os términos. Mas, companheiro, olha só, eu acho que também teria que fazer do espiritismo, que também foi um braço importante, do judaísmo conservador, que também foi um braço importante do Bolsonaro, mas eu tendo a ficar apenas com os cristianismos por ser aqueles mais, assim, que são maiores no Brasil hoje, né? Eu não tenho como pegar todo o grupo social, o grupo religioso social, como que eles deram os braços para o Bolsonaro a partir de 2016, 17, 18. Então, assim, assim, na minha cabeça, eu estou meio que fechando esse processo, né? Não fechando, mas tentando encorpar, né? Então, na verdade, é isso. Na verdade, isso vai virar um livro, assim. A questão é que eu não consigo, diante de 3 aulas por semana, mais uma na pós, eu não consigo escrever. Só consigo escrever para a internet, coisa pequena, assim. Aliás, o texto do Paulo Ricardo ficou grande, vai sair no jornal dos Estados Unidos e tudo mais, em inglês, estou esperando que saia a semana. Mas, assim, eu não consigo fazer nada agora mais pesado. Eu tenho que lidar com essa coisa. Então, de verdade, eu gostaria de fechar o material, assim, fechar o livro, mas eu ainda não consegui por questões físicas agora, né? Então, não sei se eu respondi. Eu já tenho alguns elementos, né, que não são tão comuns e que não se vê por aí, que eu acho que caberia numa obra completa, não em artigo, mas numa obra completa a fazer. Segundo elemento é que ele tem um grupo, uma fundação, Paulo Ricardo, que tem um nome lá, inclusive nos materiais, que ele fala que ele financia a partir dos grupos, a partir das palestras dele. Então, olha... Excelente essa informação. Ele tem um grupo lá que inclusive assina os materiais em latim e tal, que ajudou a financiar os seminários de Mato Grosso, seminários de Lorena agora. Ele financia. Esse dinheiro vai direto para lá. Assim. Segundo eu entendi que meus amigos católicos, o bispo me falou, é que 40% vai para esse projeto, para esse seminário, esse grupo dele, e o resto vai tudo para a Cúria. Tudo para a Cúria. Então, é partido. Mas eu acho muito interessante dizer que esse grupo tem uma assinatura digital, esse grupo produz blog, esse grupo é muito forte. Olavo de Carvalho, a família Bolsonaro, todos eles fazem esses cursos do padre Paulo Ricardo e admitem isso. Então, eu acho que a gente tem que escrever sobre esse cara, sobre esse projeto que é ligado ao catolicismo conservador e à renovação carismática. Ele divulga em todos esses locais os cursos dele. E, olha, é só pegar as redes sociais e ver a quantidade de gente produzindo e respondendo, dialogando com ele sobre esses cursos. É impressionante, gente. Quem não é ligado no catolicismo, é impressionante a capacidade, a capilaridade deles. Impressionante. Identidade digital. Se vocês olharem os vídeos do Paulo Ricardo, só olha um pouco. Se você não gosta, não tem estômago para isso, olha só um pouco. Você vê que a luz é certinha, tem um pano de fundo. Para a produção daquilo ali, olha, no mínimo por vídeo, eu estou lembrando aqui de alguns amigos que fizeram vídeos parecidos com esse, no mínimo 20 mil no vídeo daquele. Às vezes são 2 por semana. Só fazer as contas para se saber. Eu estou lembrando aqui da Máquina do Bem, que é da Igreja Batista de Água Branca, do Ed Renekiewicz, né? Que ele fez 40 vídeos que foram esse preço, cada um deles. E aí eu estou julgando a mesma proporção lá, de 10 anos atrás. Pode até ser que seja menos agora, seja mais agora, tá, gente? Então, assim, olha, gente, é muita grana.
Tá? Coisa que professores universitários como nós não conseguimos ter, terem maquiagem para colocar no olho, tem essas coisas, não tem nada disso, nem quero também, na verdade. Então, assim, companheira, eu apoio, assim, se você quiser orientar alguma coisa desse tipo, eu apoio e ajudo também, tá? Desvendar Ó, pessoal, aí, as ó. Bola figuras, jogou a bola para vocês. desvendar como é importante falar sobre esses sujeitos, tá? Sujeitos daqui a 10, 15 anos serão sujeitos que a gente vai ter que... Pô, a gente passou por aquilo e esses caras estavam à frente. Agora, uma questão, Iriné, que eu acho importante e que não é muito debatida, é muito debatido, mas às vezes entra em desuso, o termo fundamentalismo. O termo fundamentalismo entra em muito desuso por nós aqui, por nós no Brasil e tal. Mas ele foi datado. Ele tem ele surgiu em uma época. Que época é essa? E que local social é esse? O fundamentalismo, enquanto termo, ele surge a partir dos chamados fundamentais da fé cristã, que são um amplo movimento de discussão dos batistas e presbiterianos do norte dos Estados Unidos de 1908 a 1916. Os fundamentais são sujeitos que apoiam os fundamentalistas são os sujeitos que apoiam os fundamentais. Então, olha que interessante. Olha que interessante. E é interessante por vários motivos. Primeiro, que teve financiamento da Fundação Roosevelt para esses fundamentais da fé cristã. Foram dinheiro, din-din batista de Roosevelt nesse negócio. Levaram esses panfletos que eram divulgados, eram feitos uma vez por mês e, olha, mandado para todos os Estados Unidos. Esses fundamentais da fé cristã. Porque é o seguinte... Porque no início do século XX... Isso aí, César. Essa assinatura do Paulo Ricardo. Você que escreveu aí. Essa assinatura. É isso mesmo. É o seguinte, no início do século XX, o homem, a ciência, os saberes estavam se perguntando, diante de tanta tensão, estavam se perguntando quais são as origens das coisas. Então, por exemplo, se perguntando sobre a origem das coisas nos conhecimentos bioquímicos. Daí surgiu a ideia de átomo. Não é? A ideia de átomo vem porque se perguntam, vem cá, mas qual é a primeira partícula? Qual é a menor partícula, a mais verdadeira? A menor era a mais verdadeira à época. Em outras ciências, por exemplo, na física, se perguntou também, chegou a ideia de fechar a composição do átomo também. Na religião, se fez a mesma pergunta. Qual é o verdadeiro cristianismo? Quais são as primeiras questões do cristianismo? E aí, então, se alavancou 5 pontos do cristianismo. Primeiro ponto, nascimento virginal de Cristo. Segundo ponto, morte e ressurreição de Cristo. Terceiro ponto, a Bíblia é verdade. E assim vão, mas eles têm que dar na mão para que eles possam falar nas cidades e gritar nas cidades. Porque é um saber urbano o fundamentalismo, financiado por essas agências, né? Essas agências capitalistas interdenominacionais, ditas na época, né? Essas perguntas saíram do protestantismo, falando disso, e foram feitas também nas outras grandes religiões, nesse lugar social dos Estados Unidos, da região de Nova York, aquela região lá que está passando por um ímpeto de desenvolvimento industrial. Ao mesmo tempo, a grande isolação do desenvolvimento industrial. Tem vários quadros pintados de Nova York na época. É bonito isso. É feio, mas é bonito. Como que era o desenho de uma fábrica. A fábrica tinha uma fábrica produzindo toda escura, nevando, tudo mais, e ao redor uma porção de gente enforcada nas árvores. Tem um quadro assim. O que quer dizer isso? Que o caos social está estabelecido e que a modernidade não era boa. Essa modernidade que estava ocasionando a industrialização, estava ocasionando a vida, que estava impulsionando os grandes milionários à época, ao mesmo tempo,
ela está desfazendo os saberes antigos, ao mesmo tempo está desfazendo do cristianismo, ao mesmo tempo está destruindo as noções de família e tradição. Então, se tem necessidade de se repensar essa fé e, ao mesmo tempo, perguntar pelos inícios, quais são os pontos fundamentais do cristianismo protestante. Mas desculpa interromper, Fábio, mas essa é uma questão que para o catolicismo já era mais antiga. Já vem do século XVIII, no mínimo do século XVI para cá, a questão da modernidade, né? Não, mas isso, vamos dizer, nas igrejas batistas e presbiteranas, isso pegou de um modo específico ali nesse período que você está mencionando. Então. Isso. E aí começa a surgir, então, assim, a terminologia fundamentalismo brota 1920. Por quê? Porque ela vem a partir daqueles que seguem os fundamentais da fé. Então, é um complexo. Aqueles que defendem isso aqui são fundamentais. Então, por isso que a gente não pode falar de 1980 tem fundamentalista. Fundamentalismo surge ali. O termo, a noção surge ali. Então, assim, e aí vai ter fundamentalismo islâmico, que surge a partir dessa leitura dos protestantismos. Quem vai fazer todo esse quadro, Irina, é um historiador da ciência que se chama Ronald Numbers. Ele tem um livro sobre o criacionismo, mas ele vai fazer toda essa composição falando sobre a origem dos termos. Vai falar, isso aqui surge em tal época primeiro, depois foi circular em tal época. E ele vai fazer essa composição. Nesse caso, há um grande debate no material dele, perguntando se o catolicismo, inclusive da Karen Armstrong, também ela faz uns senões a isso, mas porque a Karen Armstrong é uma leitura do Ronald Numbers, né? Perguntando se o catolicismo seria, então, fundamentalista. Por quê? O fundamentalismo tem de estar baseado no texto só. Essa que é a questão. Fundamentalismo é uma tradição de texto. Aí se tem a questão de o catolicismo ou o pentecostalismo ser fundamentalista no início. Porque o fenômeno religioso do pentecostalismo não é o texto, mas é o quê? A experiência com o Espírito Santo. Aí tem uma série de questões que vão se construindo a partir disso. Mas o que para a gente hoje, isso é deixado de lado, assim, mas é interessante, é importante. Fábio, depois de 1940, isso é relacionado, sim, mas no início, inclusive, os movimentos fundamentais vão se perguntar se podem dialogar com os pentecostais. Porque o pentecostal não segue a Bíblia. essa é a explicação. E aí, inclusive, tem grupos dos fundamentalistas, batistas, presbiterianos, protestantes, que se perguntam, vem cá, a gente pode dialogar com quem? A gente pode dialogar com o islamismo, com o islão. Por quê? Eles acreditam no texto. Tem um texto deles lá, mas é texto. Catolicismo pode? Eu não sei. E aí tem uma série de coisas que são interessantes. Catolicismo tem muito santo. Então, tem assim, que dialogar com os santos também. Então, entendeu? Assim, eu não estou dizendo assim que o catolicismo é um pouco mais complexo para essa mentalidade no início do século XX, esses protestantes que são raiz, é muito difícil dialogar com quem não trabalha com texto. Porque texto, eles têm técnicas, mesmo que eles neguem. Eles não estão negando a ciência, mas eles usam técnicas textuais, literárias, para trabalhar com texto. É muito louco o fundamentalismo. Ele é o fruto da modernidade. Mas as polêmicas entre os protestantes e católicos no início do século XX, elas também estão em torno do texto. Além dessa disputa entre as diferentes tradições em alguns sentidos, né? E lógico, de outras concepções, etc., da fé. Mas me parece, eu estou só refletindo a partir do que você me disse, porque para mim é tudo novidade, né? Eu não sabia disso aqui, estou aprendendo, estou anotando. Que talvez o catolicismo não precise ser necessariamente chamado de fundamentalista, porque eles sempre tiveram poder. Eles sempre foram a situação, né? Eles foram aqueles que foram desafiados exatamente no texto, desafiados nos dogmas, desafiados nos seus posicionamentos. E a infabilidade papal, né?
essa coisa da hierarquia, isso atrapalha bastante aí se você for pensar. Porque se o fundamentalismo for baseado em Roma e na tradição do magistério eclesiástico, aí é complicadíssimo, né? Porque, inclusive, era uma pergunta que eu poderia te fazer, eu tinha anotado, mas eu tinha pensado quando você falava, em termos, aproveitando a sua formação de teólogo. Porque essas tendências que a gente estava conversando, políticas pedagógicas, em termos de teologia, elas vão precisar ser acomodadas, né, no ensinamento da Igreja Católica. Então, teologicamente, eu sei que isso cria muitas disputas, a gente conhece muito bem em torno da teologia da libertação como é crítico isso, né? Mas, de um certo modo, os textos do magistério eclesiástico, as bulas, as encíclicas, elas vão tentar acomodar isso, né? Uhum. Enfim. Assim, é muito louco, né? Assim, pro protestante, não estou falando que, olha só, para o protestante do início do século XX urbano, que está lendo só o texto, dizendo que a experiência dele de fé é só o texto, é muito louco ler as dietas católicas, ver os textos do magistério católico, é muito material. Eles estão procurando um texto. Ah, não, é esse aqui, é tipo, eu quero achar o decálogo. Na verdade, eles queriam mais do que o decálogo, eles queriam só 5. Eles queriam colocar fé numa mão para que eles pudessem falar para as pessoas, para servir aquilo. Então, assim, é muito louco. Eu não estou falando que não existe movimento. Por isso que eu prefiro a nomenclatura conservador do catolicismo. Porque para o fundamentalismo, esse nervoso nesse século XX, é um problema. É um problema. E aí é interessante, por que então que tem o Islã é fundamentalista? Porque ele trabalha com texto do Alcorão. E aí, por isso que o sunita não pode ser fundamentalista no começo. Ele segue a Suna. E por isso, então, que por exemplo, outra tradição monoteísta, que seria também, que os fundamentalistas aceitavam dialogar, era com o judeu. Porque tinha um texto da Bíblia hebraica na mão. Mas o judeu começou a falar de Midrash, esses caras começaram a recusar. Não pode dialogar. Então, assim... Cabala, então, nem pensar. Não, Cabala nem pensar. Cabala é um movimento de renovação no início do século XX também. Mas é o inverso, na verdade. Né? É o inverso. Ele quer abrir para outras experiências. É muito legal também. Mas o Irineia... É claro que isso é tudo uma polêmica, né? Isso é tudo uma polêmica que tem. Mas também, olha... falar sobre fundamentalismo e não perder essa força que depois, por exemplo, de 1930 a 1940, eles começam a financiar a Fundação Rockefeller, começam a financiar missionários para a América Latina toda, para a China toda, a partir desses ideais. Por isso que depois, na terceira e quarta onda de chegada de missionário no Brasil, vão começar a chegar os missionários fundamentalistas. Por quê? Eles trabalham só com texto. Não vão ter o argumento, não, pode ser que Jesus tinha falado com as pessoas antes da gente. Não tem esse argumento mais, não. Isso vai ser cortado em 1940 no Brasil. Não, Jesus só está aqui, não está fora daqui. É uma outra lógica. Você me convenceu que não dá para usar o fundamentalismo de qualquer jeito. Ia dar ruim. A não ser que, como metáfora, talvez, né? Porque se o pessoal rejeita o Vaticano II, né? Então, aí você fala, então vocês são fundamentalistas do Vaticano I, estão lá presos naquele texto. Enfim. Bem, o César fez questões aqui no chat, não sei por que esse rapaz não quer falar. Professor Fábio, no caso, aquele protestantismo tradicional que na segunda metade do século XIX que se vendia como uma vida de diálogo com a modernidade e essa como sinônimo de progresso, em dado momento começaram a questionar esse diálogo? Estou falando em relação ao fundamentalismo do século XX. E outra coisa, já que o senhor tocou no judaísmo, como você enxerga o sionismo protestante na contemporaneidade? Então, César, muito obrigado. Assim, eu não entendi, César, a primeira pergunta. Você falou do século XIX, depois você falou do século XX. Aí eu não entendi. Você pode explicar? Não, assim, oi, voltei. Não, o meu questionamento é o seguinte, né? Porque assim, eu estou trabalhando com esse protestantismo, né? Entre final do século XIX, início do século XX. E
E nas fontes, por exemplo, nos jornais protestantes, dá-se a entender que eles se vendiam como uma via, né, de diálogo com a modernidade. Né? Inclusive, tem até alguns autores que defendem, né, essa relação entre a modernidade, com esse nome de progresso, e o protestantismo. Aí quando eu estou falando César, em relação... de quem você está falando? Que protestantes são esses? São presbiterianos? São congregacionais? Presbiterianos, batistas... Entendeu? Aí, no caso, quando o senhor fala aí sobre a questão do fundamentalismo, eu fiquei me questionando, assim, como eles viam essa questão desse diálogo com a modernidade, né, com o mundo moderno também. Olha só, o fundamentalismo fala que ele não é que ele quer buscar o passado. Contudo, as técnicas de acesso a esse passado são modernas. Usam técnicas de ciência, trabalha com literatura, Então, assim, ele é uma contradição, né? Ele é uma contradição. Não existe nada mais moderno do que o fundamentalismo. Por exemplo, eu tenho amigos, né? Amigos que fazem parte de uma comunidade que vive exilada em Campinas, que vivem, eles falam que vivem o verdadeiro evangelho que migrou para o Brasil dos Estados Unidos. Alguns descendentes dos Estados americanos, né? Das levas americanas para a região de Santa Bárbara do Oeste. Eles vivem em vilas, em 2 vilas de Campinas. E falam para mim, assim, olha, Fábio, o que a gente vive aqui, nada mais digno e nada mais evangélico, mais protestante do que isso. Eu falei, mas como vocês sobrevivem? A gente troca as coisas entre a gente, mas como vocês sobrevivem? Não, a gente tem 2 pessoas que a gente escolhe que vão trabalhar durante 10 anos. Depois nós vamos mudando para que a gente possa financiar a nossa... então. Entende? Nada mais moderno, assim, mesmo que seja... olha, tem um projeto de comunidade aqui, mas, pô, ao redor o mundo está acabando, né? As noções de família deles, eles negam, mas eles vão usar métodos contraceptivos, né? Porque eles não podem engravidar mais, não só a comunidade entra em colapso e tudo mais. Mas é isso, né? Eles escolhem, normalmente, é interessante, porque eles constroem 2 ou 3 para ganhar muito dinheiro, para ser tipo empresário, para ser tipo dono de banco. E assim... Você fala, se mexe no computador, sabe trabalhar com o computador, sabe fazer o nosso todo, e vivem lá. E depositam o dinheiro do final do... É uma coisa, assim, nada mais moderno, assim. A contradição é moderna, gente, assim, é isso. Esse projeto protestante que você está se referindo, César, eu só faria essa ressalva, assim, esse projeto, ele não é o projeto fundamentalismo ainda, ele está em processo de construção, tá? Está em processo de construção. Estou lembrando aqui dos materiais de Santa Bárbara do Oeste, que eu tive acesso pela Convenção Batista Brasileira. Eles já falam de evangelizar o mundo porque o mundo está tudo entregue ao demônio, que a Bíblia... Olha, cuidado com isso. Cuidado com isso. A Bíblia é a fonte de vida, mas cuidado, por favor. Eles não vão usar a terminologia infalível e inerrante. Essas 2 terminologias surgem em 1910. Ok? Esse é um dado fundamental. Quando começarem a falar assim, a Bíblia é inerrante, é só você perguntar para o sujeito assim, irmão, companheiro, camarada, essa nomenclatura que você está falando aí surge quando? Lutero não usa esse termo. A Bíblia é fonte de vida para o luteranismo. É diferente, é inspirada, é diferente do que dizer que ela é verdade, inerrante e infalível. Essa tríade é fundamentalista. Entende, César? Os termos infalível, inerrante e tal, isso veio do movimento fundamentalista. Antes não existia no Brasil. Essa aqui é a parada.
o fundamentalismo vai apresentar para a gente uma série de terminologias novas que são muito usadas nas igrejas, nas comunidades evangélicas, até católicas hoje em dia, são muito utilizadas, mas na verdade usando a história, é uma invenção desse movimento. Uma invenção. Assim, a discussão de verdade, inerrante e tal, isso tudo faz parte dos emblemas da modernidade. Que quer saber a verdade, quer saber o que é o que não tem erro, infalível, inerrante. É isso. Beleza, Fábio. Tem mais uma pergunta aqui do César sobre o sionismo protestante na contemporaneidade. Jesus, é verdade. O sionismo, como a gente está falando no início do século XX, nos Estados Unidos, vale a pena lembrar, assim, a gente falou algumas vezes aqui do financiamento dos fundamentais da fé. E aí a gente falou de uma família. Eu falei de uma família. A família, eu falei assim, é batista. Eu falei uma meia-verdade. Na verdade, a família Rockefeller é uma família de judeu migrante dos Estados Unidos. O que significa dizer que tem uma ampla rede de empresários judeus que se converte ao batista e aos presbiterianos no norte dos Estados Unidos, no meio do século XX, no meio do século XIX. Então, assim, eu consigo explicar o sionismo cristão no Brasil a partir disso. Por quê? Por que se defende tanto o judaísmo, se defende tanto uma nação judaica? Porque os novos cristãos nos Estados Unidos, que se converteram aos batistas presbiterianos, ainda têm vínculos familiares com o sionismo, com o judaísmo lá. Então, isso construiu, inclusive, uma agenda interecumênica dos Estados Unidos e que chegou no Brasil, assim. Isso tem muito interesse nesse negócio. Existem 3, 4 levas missionários, judeus, cristãos que vêm para o Brasil e que estão preocupados com esse agendamento, né? Estão preocupados com esse agendamento, com essa conexão. Essa conexão ela nunca deixou de existir, tá, gente? Tanto é que a Bíblia cristã ela tem texto judaico, né? Tem uma conexão impressionante. Contudo, eu não posso deixar de dizer que existem grupos fundamentalistas nos Estados Unidos e que depois ajudam a expansão dos evangélicos no Brasil, que são de origem judaica. Aí dá para explicar essa agenda sionista, né? Não é só a reconstrução do texto judaico que o fundamentalismo quer fazer. Ele quer, a partir da reconstrução do texto judaico, também reconstruir também um antigo Israel. Sim, eu me recordei de uma colega minha da USP, a Débora Horblatt, eu acho que é o sobrenome dela, que ela fez a tese dela de doutorado sobre judeus cristãos. E ela estudou a comunidade lá em São Paulo. Eu que agradeço, César. Mais questões, pessoal, para o professor Fábio. A gente já está abusando bastante dele. Abusem mais um pouquinho. Mais uma rodadinha de abusos. Deixa eu só acender a luz aqui. Tá começando a escurecer. Mais perguntas? Estão contemplados ou envergonhados? Bem, eu aproveitei bastante, fiz um monte de perguntas e tem uma última para encerrar e passar para o Fábio as considerações dele. Fábio, tem um rapaz, o antropólogo, o Orlando Calheiros, que ele às vezes costuma... Ele é da Umbanda, né? Mas ele acompanha muito também o bolsonarismo, faz uns comentários que eu acho relevantes, às vezes, aí nas redes. E às vezes ele diz que o Brasil vive uma certa teocracia difusa. Ele usa esse termo no sentido quando esses grupos aí de poder, de sustentação de poder dessa plataforma, né, do governo Bolsonaro que você estuda, eles conseguem aí, dentro das estruturas do Estado, principalmente jurídicas, começar a passar projetos de lei, se colocar realmente como interferindo, né, principalmente na Constituição Federal. Você acha que esse termo teocracia difusa, ele caberia? Você acha que a gente está no momento ainda de disputa disso e que isso pode não se... Esse projeto de poder autoritário, ele pode ainda ser vencido?
Então, eu acho, assim, eu conheço o termo teocracia difusa, eu não conheço Calheiro, mas eu conheço o termo. Eu tenho alguma dificuldade em pensar que o Brasil não é uma teocracia, porque a teocracia precisa que o rei também seja uma figura sacerdotal. Quer dizer, embora eu acho que possamos estar caminhando para uma coisa desse tipo, de alguma forma, mas eu ainda tenho alguma dificuldade de pensar que o Bolsonaro é um teocrata. Ele sabe muito pouco de Bíblia para ser um teocrata. Ele não sabe nada, ele fica repetindo o que esse Paulo Ricardo fala, o que Malafaia Macedo fala. Então, ele não sabe nem disfarçar isso, ele fala muito mal do texto bíblico. Ele sabe manipular muito mal. Então, assim, para ser um teocrata, para existir um governo teocrático, tem que ter um sacerdote que leva o poder, né, de alguma forma. Eu ainda não vi isso desenhado de uma forma tão clara, mas eu não estou negando, assim, ó, acho que a gente pode estar com um problema, pode ser que exista daqui a pouco isso, né? Mas nesse momento eu tenho dificuldade de enxergar isso. Mas não tem problema também, não. Eu acho também que são visões diferentes e estão aí para serem pensadas juntos, né? São sempre para ser pensadas juntas. Mas, a priori, eu acho que eu tenho uma dificuldade de ver que é uma teocracia ainda. Teocracia tem que ter uma vinculação do poder com o poder sacerdotal. Normalmente é uma figura única. Eu escrevo sobre o cristofascismo, né, brasileiro, e tem um teólogo jesuíta, eu não sei se ele é jesuíta, mas eu acho que sim, o Tamajo, né? Tamajo fala sobre cristo-neofascismo. Eu acho o termo dele melhor do que o meu. Acho mais completo, mas eu acho muito difícil falar. Eu fico, não vou usar isso, não. Acho muito falar de Cristo neofascismo, é muito difícil falar. Prefiro falar cristofascismo nada mais porque eu reconheço a importância do saber feminino da Dorothy Zolli, né, de uma teóloga porreta, luterana católica do início do século passado, né, e aí eu prefiro ficar com a Dorothy do que não. Então, o Tamajo, ele vai usar esse termo neofascismo quando ele vai falar que o Bolsonaro é um teólogo. Aí eu não concordo. Para ele ser, ele pode fazer uso. Aí tem uma diferença muito, eu acho que é oportuna, diferença do que eu trabalho, do que o Tamajo faz. O Tamajo fala que o Bolsonaro é um teólogo, vai dizer que usa os textos, é um teólogo. Eu vou dizer não, ele é assessorado. Ele é assessorado por Malafaia, Macedo, por esses intelectuais teológicos, novamente retomando a moção do Gramsci, né? E aí, então, temos uma diferença. Então, nessa lógica do Tamajo, a ideia do Calheiros é interessante, né? Na lógica do Tamajo, a ideia do Calheiros é interessante. Mas, assim, eu falando mesmo como teólogo, assim, eu acho que o Bolsonaro tem poucos recursos assim, teológicos, ele patina demais em coisas básicas para o meio evangélico e católico. Patina demais, ele tem dificuldade de falar sobre o cristianismo, não lida muito bem com isso, assim. Ele faz uso muito bom, muito oportuno, assim. Tanto é que ele está no poder até agora. Mas eu tenho dificuldade de dizer que ele seja alguém formado, sabe lidar com os materiais, sabe lidar com os saberes religiosos. Ele é preocupado, porém ele não tem essa vida religiosa. Tá? É isso que eu acho que é um diferencial nesse caso. Acho que é isso, né? A gente tem que conversar e percebendo as coisas. Sim, a gente vai passando pelo processo e tentando compreender tudo que está ocorrendo, e é isso, né?
Fábio, a gente agradece profundamente a sua presença, a sua disponibilidade no meio aí de tantas atividades, de tantas demandas, ter esse tempinho para a gente. Nossa, É muito importante a sua participação, porque o grupo tem um caráter formativo, né? A gente aprende juntos, essas leituras e debates coletivos têm sido para a gente fundamentais. Tanto para a gente aguentar essa pandemia, aguentar esse tempo longe uns dos outros, e para a gente continuar estudando e se esforçando para não entregar os pontos aí, né, e lutar, fazer o bom combate, né? criar Agradeço vínculos no meio demais. meio do deserto, né? Exatamente. Muito obrigada. Aí, se você quiser dar o seu recado final, Gente, fica aí à vontade. eu quero agradecer o carinho que a Inés sempre tem por mim, que você sempre tem por mim. Dizer da felicidade de estar aqui, dizer, poxa, se possível, sigam, por favor, escrevendo, lendo, analisando. Acredite, a gente precisa de mais análise para entender os momentos atuais, o que se passou há 20 anos atrás, o que se passou há 200 anos atrás. A gente precisa entender melhor cada vez mais esse país, né? E para cada vez mais tentar construir um país mais democrático, mais social, de alguma forma. Então, também a dinâmica da sala de aula tem um elemento da utopia, né? Eu acho que, de alguma forma, a sala de aula aqui, a nossa atividade aqui, tem um elemento da utopia, que é de socialização, que é de uma mesa redonda, aí é a tábua redonda, mas assim, de uma atividade horizontal, que a gente possa dialogar de alguma forma e cada vez mais aprender um com o outro. Eu acho que é assim também a graça da vida, né? É muito ruim saber sozinho, né? Entender sozinho, viver sozinho, é muito ruim. E isso, assim, aí eu sou um teólogo de verdade. Eu acho que melhor aprender a fazer junto do que só, né? Quero agradecer o carinho de vocês, dizer da minha felicidade. Estamos aí, tá bom? Muito obrigada, Fábio. Então, outros momentos a gente vai continuar aí te solicitando. E fique bem, super à vontade para vir quando quiser também. Tá? Claro. Então, pessoal, é isso. Vamos aqui, eu vou encerrar a gravação. Quem puder ficar 2 segundos para eu dar um recadinho final, eu agradeço, tá bom? Só um momentinho. Agradeço, César.